Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais um evento do Instituto PET Brasil. Eu me chamo Thaís, faço parte do setor de eventos e promoção e hoje estaremos prestigiando o lançamento do nosso anuário. Este conta com dados do mercado PET e do setor PET referente ao ano de 2022. Bom, antes de começarmos, eu gostaria de agradecer a todos os nossos telespectadores que estão aqui conosco hoje, aos nossos palestrantes por seu tempo e disponibilidade, a alguns de nossas empresas apoiadores, como a CBKC, CFB, PetMed, Pet Society e FOB, e ao apoio e promoção da Apex Brasil em realizar mais um evento. Agora, iniciando, eu gostaria de chamar nosso diretor do Conselho Consultivo, o senhor Nelo, para realizar uma abertura. Senhor Nelo, muito obrigada por estar aqui conosco, pelo seu tempo e disponibilidade. Estarei lhe repassando a palavra. Fique à vontade. Obrigado, Thaís. Agradeço a oportunidade. Quero também aproveitar para agradecer a todos que estão aí conosco, que estão nos assistindo. Mais uma vez, estamos aqui participando desse mais um anuário, né, que estamos colocando no mercado. Sempre relembrando um pouco da trajetória do Instituto PET Brasil, que teve sempre como finalidade ajudar o segmento, criar uma imagem do segmento, mostrar o que o segmento representa para a sociedade, né, para os nossos governantes, um segmento tão importante, mas que não tinha uma representatividade, não existia nenhuma entidade que reunia todas as informações e as levava de forma profissional e mais fidedigna possível para quem toma decisões nesse país. Então, eu me sinto extremamente feliz por toda essa nossa trajetória, uma sensação de realmente de colaboração para o segmento. Hoje nós temos uma visibilidade bastante grande, conseguimos, inclusive, no mundo, mostrar o quanto o segmento PET brasileiro ele representa, né, o quanto ele cresce, o grau de profissionalismo, o nosso varejo pujante, que cresce sem parar, com qualidade, com muito foco no profissionalismo. A nossa indústria de pequeno e médio porte, esse ecossistema que existe, os criadores profissionais que procuram sempre com todas as regras, com toda a preocupação, também atuar nesse segmento e, obviamente, focado sempre na parte econômica, que é muito importante, porque gera muito emprego, gera muita riqueza, é um segmento que é muito pulverizado, não é um segmento concentrado, isso ajuda muito, ele abre oportunidade para muitas pessoas que querem ingressar nesse negócio, que têm amor, que têm carinho pela atividade, e, mais importante que tudo, também mostrando para o país e, obviamente, para os nossos governantes, a carga tributária que o segmento recebia, né? Que até hoje ainda tem, e nós, graças a Deus, estamos tendo muita evolução nessa conduta de procurar trazer a carga tributária mais adequada possível para o nosso segmento, já que o principal motor do nosso negócio é a linha de alimentação para cães e gatos, e a carga tributária que ela recebe, ela é extremamente alta, fora dos padrões dessa régua que rege produtos de primeira necessidade, já que o PET hoje faz parte da família. Isso é inegável, não é uma frase feita, é uma realidade. Então, nós estamos aqui extremamente satisfeitos, felizes, levando números, levando informações, aproveitando para as pessoas que querem ingressar, que querem entrar no negócio, entendam o melhor caminho, entendam a melhor forma. Esse convênio que nós temos com a Apex é sensacional. Esse ano, inclusive, nós fomos premiados porque uma das nossas empresas, uma das empresas que sempre acreditaram, uma empresa que lutou, que cresceu, que evoluiu, uma empresa genuinamente brasileira, ela foi premiada
no evento de Bolonha agora. Quer dizer, é um feito, é uma alegria muito grande. É um gol de placa. E então, esse nosso caminho, essa nossa luta, ela continua. Nós temos certeza que estamos no caminho correto, temos certeza que estamos contribuindo muito para o segmento, e se tudo continuar nessa régua, nós vamos chegar cada dia mais a novas vitórias, a novas empresas recebendo prêmio, a mais empresas exportando, que também é muito importante, né? Você tem empresas hoje, para uma empresa de grande porte, a exportação não é difícil, muito pelo contrário. É até fácil por tudo que envolve, por todas as ferramentas que ela tem, em detrimento do faturamento, da estrutura e tudo mais. Mas para uma empresa de pequeno e médio porte, é muito difícil. E esse convênio com a Apex, entre o IPB e a Apex, tem possibilitado isso para muitas empresas. Tanto empresas com área de higiene, como empresas de alimentação, como empresas de acessórios. Então, isso tem sido extremamente produtivo. E tenho certeza que nós vamos continuar nesse caminho. Muito obrigado pela oportunidade e que venham muitos outros anuários aí com muitas informações positivas e muitas vitórias para serem comemoradas por todos. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor Nela. É sempre um prazer tê-lo conosco aqui no Instituto. Bom, prosseguindo, eu gostaria de chamar o diretor jurídico da CBKC, o senhor Renato Almada. Senhor Renato, muito obrigada por estar aqui conosco. É sempre um prazer tê-lo aqui. Estarei te repassando a palavra agora. Fique à vontade. Obrigado, Thaís. Bom dia a todos. Quero agradecer mais uma vez ao Instituto PET Brasil pelo convite, cumprimentá-lo pelo excelente trabalho que vem realizando e pelo anuário que está sendo lançado. Gostaria de apresentar a CBKC, a Confederação Brasileira de Sinofilia, que é a entidade máter da sinofilia nacional. Ela é a única filiada à Federação Sinológica Internacional, a FCI, com sede na Bélgica, que é a maior entidade do mundo relacionado a registros de cães. A CBKC, ela, em 2022, completou 100 anos de atividade. A nossa sinofilia sempre forte, um trabalho realizado em conjunto e em prol dos criadores, faz com que o Brasil esteja no cenário internacional entre as entidades, entre as 5 maiores entidades de registros de cães no ano pelo sistema FCI. Para vocês terem uma ideia, a média de registro anual do Brasil nos últimos anos foi de 150 mil cães registrados. Eu gostaria de falar com vocês a respeito da importância da criação de cães. Entre as várias atribuições da CBKC, cabe a nós o registro de cães. A CBKC mantém um serviço de registro genealógico com um studbook de muitas e muitas gerações. São 100 anos de sinofilia no Brasil, como eu mencionei, e a CBKC possui todo esse registro da ancestralidade dos exemplares que são colocados à disposição dos criadores no registro de cães. A importância de um pedigree é muito relevante no cenário da criação, porque é uma forma de atestar essas ancestralidades e, com isso, garantir o pool genético dos criadores. A CBKC, ela também desenvolve um trabalho visando
dar não só estímulo a novos criadores, mas orientá-los a criar com base em questões muito importantes, principalmente na atualidade, que é o respeito ao bem-estar animal, o respeito às morfologias, o respeito à saúde dos exemplares e o respeito à funcionalidade de cada uma das raças. Essa orientação é feita por meio de simpósios, por meio de palestras, por meio de regras, regulamentos existentes e à disposição dos criadores e sinófilos em geral, que podem ser facilmente encontrados, inclusive, no site da CBKC, onde nós temos uma farta gama de material disponível para orientação dos criadores responsáveis. Essa questão da responsabilidade dos criadores é levado muito a sério dentro da CBKC. Nós precisamos de criadores, e assim os orientamos, que desenvolvam um trabalho visando a proteção do resguardo genético de séculos e séculos, mas com a visão sempre centrada em regulamentar uma criação séria que vise a proteção daquele exemplar. O proprietário, o criador, melhor dizendo, ele é responsável não só pelo bem-estar de seu animal presente em seu canil, mas também em assegurar que os filhotes provenientes de sua criação sejam colocados em lares que venham a cuidar dos cães com o mesmo amor, com a mesma dedicação, com a mesma seriedade e com os mesmos princípios que são estimulados pela CBKC, pela FCI, de forma a garantir sempre, em primeiro lugar, uma criação saudável. Esses são os pontos principais que nos levam a realizar esse trabalho sério, árduo, de orientação da criação de cães no Brasil. Com isso, o mercado pet ganhará em termos de qualidade, acima de qualquer questão relacionada à quantidade. Nós precisamos ter cães sempre saudáveis, estimulando este trabalho como maneira de contribuirmos positivamente para uma melhor sociedade. Mais uma vez, agradeço, em nome da CBKC, a oportunidade de estar presente nesse importante evento. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor Renato, pelas palavras e pelo apoio da CBKC com o Instituto nessa jornada. Bom, antes de continuarmos, eu compartilho com todos o depoimento de nossas empresas apoiadoras e em como cada um sentiu o mercado pet após a pandemia. A Federação Ornitológica do Brasil é uma instituição sem fins lucrativos, fundada em 1952, que atua para desenvolver a criação de aves domésticas e exóticas em âmbito nacional. A entidade agrega atualmente clubes ornitológicos que contam com quase 10 mil criadores de aves em todo o Brasil. A FOB realiza a Expo Aves, maior evento ornitológico das Américas, que também é conhecido como Campeonato Brasileiro de Ornitologia, tradicionalmente realizado no Centro de Eventos Luiz Fernando Facchini Beraldi, em Itatiba, São Paulo, em julho. A Expo Aves reúne 20 mil aves em exposição e 50 mil na área comercial. Nas palavras do presidente da FOB, Mário Henrique Simões, o setor pet está em franca expansão no Brasil desde a época da pandemia, momento em que o brasileiro descobriu o quão prazeroso é ter em sua companhia um animal ou uma ave de estimação.
A Confederação de Felinos do Brasil, CFB, e sua diretoria Ney e Silvia acompanhou o crescimento da aquisição de gatos durante a pandemia, tendo em vista o isolamento social que todos passamos, porque os gatos são ótimos pets para apartamentos, sejam grandes ou pequenos. E logo após, as coisas foram voltando à normalidade. Mas o aumento dos preços dos produtos PET, devido ao bloqueio internacional, fizeram com que as criações sofressem esse impacto. Meado do ano para cá, a CFB percebeu um aumento progressivo do número de pedigrees e abertura de novos gatis. Mas como o risco Brasil continua alto, a CFB não aumentou os preços desde 2019, não só para ajudar os criadores, mas o principal objetivo, que é a preservação e criação e genética dos felinos de raça. Olá, falando um pouco do mercado PET e o efeito da pandemia no nosso mercado, nós podemos dizer que o ano de 2022 foi um bom ano para a Pet Society, com destaque para a exportação também, porque nós tivemos vários países onde nós começamos a venda dos nossos produtos e foi um começo bastante forte. Foi uma retomada, aliás, os países eles têm feito retomadas em velocidades diferentes, mas no geral foi bom. O mercado local também para a Pet Society foi muito bom. Nós estamos com um programa de fortalecimento muito forte das marcas e, assim, contando no geral no mercado pet, a pandemia não foi ruim, porque um dos acontecimentos foi que o pet ele veio para dentro de casa e vindo para dentro de casa ele é mais bem cuidado e sendo mais bem cuidado há um consumo maior de produtos e acaba favorecendo toda a cadeia. Muito obrigado. Amigos do mercado pet, o que dizer de 2022? Um ano desafiador para cada um de nós, para a indústria e o mercado em geral. Desafiador à medida que buscávamos reconstruir e prosperar no mundo pós-pandêmico. Embora enfrentamos grandes desafios nesse último ano, também encontramos oportunidades e criamos um mercado promissor, gerando um boom com um crescimento de 2 dígitos nesse período. E durante esse momento difícil, os pets demonstraram ter um papel muito importante nas nossas vidas. Agora, mais do que nunca, devemos investir em seu bem-estar. Em 2022, aprendemos a ser resilientes e adaptáveis às novas demandas. Acreditamos ser de importância a colaboração entre todos os membros do mercado pet, porque dessa forma podemos superar as adversidades. Nós da PetMed estamos trabalhando para isso e sabemos que esse também é um objetivo do Instituto Pet Brasil, cuidar dos pets de todo mundo, juntamente com tantas empresas que se dedicam para o mesmo propósito. Agora, dando continuidade em nosso evento, eu gostaria de chamar a senhorita Jéssica. Ela é responsável pelo setor de inteligência aqui do IPB. Jéssica, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. E eu vou te repassar a palavra agora. Fique à vontade. Olá, Thaís, tudo bem? Bom, sejam muito bem-vindos. A gente vai apresentar rapidamente alguns números do IPB que nós acabamos de fazer e que estarão disponíveis no anuário. Então, aqui a gente vai apresentar os principais resultados e um panorama geral do mercado pet ao redor do mundo. É importante a gente avaliar que existe uma tendência global desde um pouco antes da pandemia, mas também a gente observa esse processo continuando acontecendo, que é um aumento significativo das famílias terem pet. Principalmente agora, depois da pandemia, muitas pessoas ficaram em casa e acabou que o ambiente familiar e uma necessidade também de companhia gerou esse aumento significativo ao longo dos anos. Então, quando nós vamos olhar o faturamento do setor, a gente percebe que ele teve um crescimento muito significativo ao longo dos anos e que somente em 2022 a gente chegou a ter 177 bilhões de dólares. Lembrando que os Estados Unidos é um dos principais mercados, então somente ele já representa quase 50% de todo o mercado.
Contudo, o Brasil também ele vem a uma escalada muito grande ao longo dos anos e ele configura hoje como o terceiro principal mercado. E isso a gente observa que tem a tendência a continuar sendo assim, porque a quantidade de pets e também a configuração das famílias, elas tendem a manter elas tendem a manter esse movimento ao longo dos próximos anos. Em relação ao número de animais, a gente observa que a população pet no mundo, ela é estimada, é de 2,3 bilhões de animais. Então, nós temos aí quase 1/3 da população mundial, né, pensando em relação a humanos, já de pets aqui também. E é interessante analisar que o principal crescimento que a gente vê é de gatos. Isso tem uma tendência por conta da urbanização, dos gatos serem mais independentes e também a forma que a gente está vendo da urbanização sendo em ambientes menores. Então, cachorros pequenos e gatos têm sido a principal via para crescimento da população pet no mundo. Mas isso também a gente não precisa, não diz que isso não está acontecendo com as demais categorias de principais raças. Principalmente a gente pode avaliar que nem, por exemplo, répteis e pequenos mamíferos, ele praticamente dobrou ao longo desses 2 anos. Também a gente pode avaliando em relação ao Brasil, e nós temos que os cães são os maiores pets, seguidos de aves. Nós somos um país continental e também por conta de toda a magnitude que nós temos, de ter um clima mais propício, aves é uma boa forma das famílias começarem a ter algum tipo de pet em casa, visto que isso é muito dado também para as crianças. E é uma forma mais fácil das famílias cuidarem e manterem a sua dinâmica. Mas também, novamente, a gente observa um crescimento muito significativo de quase 6% de gatos, mantendo a tendência mundial. Agora a gente vai falar um pouquinho especificamente do setor pet no Brasil, levando em consideração que nós passamos por uma pandemia e também nós estamos nos readaptando nesse novo processo que a gente está passando. Em relação ao faturamento, a gente percebe que 2022 foi de 60 bilhões de reais. Esse é um significativo crescimento e é extremamente acima das demais categorias que a gente avalia. Se a gente for avaliar moda, se a gente for avaliar construção civil. Então, o faturamento do setor pet, ele é muito significativo e ele vem num crescimento muito alto. Apesar de que, se a gente comparar com o crescimento de 21 com 20, a gente teve um crescimento de quase 30%. E aí a gente retorna a um crescimento de aproximadamente 16,4%, que é o que a gente viu ali na pandemia. Então, em relação ao crescimento, a gente observa ainda de 2 dígitos, porém menor, mas nós temos essa visão de que provavelmente vai se manter também a crescimentos extraordinários, principalmente porque nós vemos um movimento aqui no Brasil de que as pessoas estão querendo cuidar mais da sua saúde. Ao cuidar mais da sua saúde, isso gera um reflexo no pet. Então, produtos de seleção natural, né, que a gente já fala assim de produtos que são mais naturais, que tem brinquedos que são mais educativos. Então, todas essas formas de trazer o benefício de uma vida melhor para si e para o seu pet tem a tendência de acontecer. Em relação aos segmentos, a gente percebe, como normalmente é pensado, que o setor de pet food, de rações úmidas e secas, ele é um dos maiores, né? Corresponde a quase 60% do total do faturamento. Porém, a gente também percebe que 10% está vinculado a uma venda de animais.
Então, e seguido, né, da parte de veterinária, Pet Vet, que são produtos veterinários. Aí a gente tem também a parcela de serviços. A parcela de serviços. Essa no total de animais, ela é muito interessante porque também mostra que existe uma tendência das pessoas quererem um perfil específico de pet. E então nós vemos isso acontecer e já no mercado mundial, a gente também vê isso aqui no Brasil. Eu quero um cachorro pequeno, eu não quero um cachorro grande. Então, a gente percebe essa consolidação de uma tendência mundial também no mercado interno. Em relação ao varejo especializado, isso significa que a gente vai falar especificamente do mercado pet e como esse varejo está sendo distribuído e os canais de distribuição ao longo da cadeia. Nós temos que 41,1 mil estabelecimentos no Brasil têm um estoque ali disponível. É interessante avaliar que a maior dessas categorias é o varejo da loja de vizinhança, ou seja, a gente está falando de o bairro. Então, são lojas que são próximas, que têm um faturamento relativamente pequeno e que têm uma estrutura menor. Porque nós temos os grandes centros urbanos, mas também nós precisamos avaliar que as pessoas, às vezes, elas têm uma forma de se movimentar que elas vão acabar ficando especificamente no retorno do seu próprio bairro. Então, acaba que, como os mercadinhos, né, para pessoas, nós temos agora as lojas de vizinhança, os mercadinhos pet também. A questão dos canais de acesso, a gente continua, né, observa ali que os pet shops, pequenos e médios portes, que são também considerados as nossas lojas de vizinhança, representam quase 50% dessa gama total. Porém, nós também observamos que entre hospitais veterinários ali e e-commerce, a gente tem uma parcela bem significativa. Então, é interessante avaliar esse processo ao longo dos próximos anos, que tende a também ter o crescimento, mesmo com uma certa estabilidade, um retorno a uma vida normal. O e-commerce ele tem se mantido muito forte e muito grande dentro de todas as categorias que a gente observa. Moda, com materiais de construção e também a questão até do próprio varejo de alimentar para pessoas. Então, se eu vou comprar o meu alimento, né, via online, por que não comprá-lo do meu pet também? Em relação aos pontos de venda, nós observamos um crescimento bem específico no pet shop via canal direto. Então, nós temos ali um crescimento de 18%. Mas a gente observa que os pontos de venda, eles ainda estão bem concentrados na parte dos supermercados e varejo alimentar. Mas um ponto interessante da gente avaliar é ali as clínicas veterinárias, consultórios e hospitais, que se a gente juntar isso, nós temos um volume significativo. Claro que se pensarmos em relação ao tipo de produto que está sendo vendido, é mais a linha de pet care, então, e pet food especializada para pet care. Então, nós temos essa dinâmica acontecendo. Porém, contudo, a gente observa que grande parte da população que tem pet também é classe média baixa, o que vai acabar que as concentrações de supermercados e varejos alimentares sejam completamente entendíveis e também com uma tendência de crescimento, até porque nós vemos os mercados cada vez mais tendo um espaço pet para também trazer esse público para eles. Então, em relação às lojas de varejo especializado, que a gente está falando agora só de pet shop ou mega store, nós observamos que grande parte do faturamento ali de 60 a 100 mil é a principal quantidade. Então, das 41 mil lojas,
32, quase 33 mil, nós vemos que estão na base da nossa pirâmide. Contudo, também a gente observa que no topo da pirâmide nós temos pequenas, porém grandes lojas, então com grandes faturamentos também. Em relação aos criadores de pet, também nós observamos ali uma taxa de crescimento, principalmente na parte de gatil, o que confirma novamente a nossa tendência, e também de peixe, o que é completamente entendível se nós avaliarmos a questão dos espaços pequenos. Então, quanto menor espaço, eu quero ter um animalzinho, aí acaba sendo também o pet, tá? Escolhido por muitas pessoas. Também, nós, se analisarmos a cadeia de produção, criadouros, indústrias, todo o nosso setor em geral, a gente avalia que é em torno de 290 mil estabelecimentos, sendo que quase 63,08% é uma cadeia de distribuição. Então, nós temos uma cadeia de distribuição muito grande, e isso é de uma forma que auxilia a reduzir custos e também gerar um fluxo maior para a própria indústria. E, por fim, nós vamos falar também sobre a geração de emprego, onde os criatórios, eles têm os principais, o crescimento principal, historicamente, então os maiores empregos, eles estão gerados dentro no setor disso, e ele também gerou um crescimento muito grande no estoque de quase 1/3, então, 33%, um aumento de cerca de 30 mil postos de trabalho na comparação com o ano de 2021. Lembrando que os nossos dados são todos consolidados em 2022. Os serviços especializados, então, levando agora, falando especificamente sobre medicina veterinária, o segmento ele tem em torno de 122 mil empregos, sendo que a grande parte deles está na parte de clínicas, seguidos de consultórios e hospitais. Observa-se que pet shop, apesar de haver a obrigatoriedade de ter, caso tenha banho e tosa, tem que ter um médico veterinário disponível ali, que assine junto, porém a gente observa ainda que tem uma gama muito pequena. E por fim, a gente finaliza a nossa apresentação, mantém ali o QR Code do Instituto Pet Brasil, e com certeza nós observamos tendências muito grandes, e mesmo que nós tenhamos tido um 2023, uma tendência para 2023, que vai ter uma diminuída em determinadas categorias, mas ainda o setor pet ele tem crescido muito acima da média, e se espera que continue crescendo também acima da média, mesmo sendo um mercado ainda pequeno comparado a outros mercados, outros setores da economia. É um setor que ele tem se evoluído muito ao longo dos últimos anos, e nós temos a tendência a ter este crescimento. Perfeito, Jéssica. Muito obrigada pelos dados e pela apresentação. Bom, antes de encerrarmos, eu gostaria de agradecer a todos que trabalharam em conjunto para a criação deste lançamento, aos palestrantes que estiveram conosco hoje, aos nossos apoiadores, à equipe interna e à Apex, que nos auxilia em nossas ações. Gostaria de agradecer também a todos que estão nos assistindo neste momento e lembrá-los que o Instituto completa 10 anos neste ano, então ainda teremos muitos eventos por vir em 2023. Agora, antes de encerrarmos, eu desejo um ótimo dia a todos e uma ótima semana. Me despeço por aqui. Tchau, tchau.